a função seno cardial. Seno cardial ele é definida como sinc de x, tá? É assim que ela é conhecida. E por definição, o seno cardial de x é igual ao seno de πx dividido por πx, tá? Ela é bem usada na eletrônica digital para converter valores analógicos digital, né, para transformada de Fourier. Então são assuntos mais de ensino superior. Mas ela é bem interessante. Eu separei um vídeo, uma aula só para falar sobre ela. Ela é uma função trigonométrica, né, porque temos aqui o seno. Então ela tem os mesmos valores que afetam na função trigonométrica, afetam no seno cardial de x, que são esses, o B, K, A e φ. E eu vou mostrar cada um deles, tá, separadamente. Esse é o gráfico do seno do sinc de x. Tá? No ponto zero ele tem o valor unitário e depois ele vai atenuando, tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Conforme você avança para mais ou para menos, ele vai cada vez mais se aproximando de zero. O valor k, à medida com que ele aumenta, novamente, os pontos onde ele é zero, o k não vai alterar. Então ele vai esticar o gráfico para cima e para baixo. Ele vai esticar o tanto que for multiplicado por essa constante k. O valor a, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o período, tá, da repetição. Então ele vai fazer com que o gráfico fique mais estreito. À medida com que o a aumenta, o gráfico fica mais estreito. Se o a diminui, o gráfico vai ficar mais largo. O valor φ, ele vai fazer quando a gente soma o valor φ, tá? Quando a gente soma o ângulo de defasagem, ele vai deslocar o gráfico para a esquerda. Se a gente subtrair, se o φ for um valor negativo, o gráfico vai deslocar para a direita. E o B, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar o gráfico inteiro junto com o zero, vai deslocar para cima à medida com que o B aumenta. Então, se o B for 1, ele vai vir onde o eixo é 0, ele vai passar para ser 1. O ponto máximo é 1, vai passar a 2 e assim por diante em todos os valores. Então aqui os exemplos, tá, que afetam o gráfico. Aqui nós temos então o sinc de x, e aqui nós temos 2 vezes sinc de x. O ponto máximo é 1, aqui no seno cardial unitário, e no seno cardial multiplicado por 2, então o ponto máximo é 2. Aqui o ponto mínimo é próximo de menos 0,2, aqui é próximo de menos 0,4, assim por diante. Então, os pontos onde ele é 0, ele mantém 0, e ele só esticou o gráfico para cima e para baixo. Quando eu multiplico, tá, sinc de 2x, o que ele faz? Eu tinha dito que ele ia estreitar o gráfico, e é isso que acontece. Nós vemos que ele ficou um pouco mais fino, então nós vemos um pouco mais de repetição aqui, né, tanto para mais infinito quanto para menos infinito, e conseguimos ver que ele vai cada vez mais atenuando mesmo, né, que é o que a definição do seno cardial de x fala. Quando a gente divide o argumento por 2, o que acontece? Ele fica mais largo, né? Então ele demora mais para atenuar. À medida com que o x vai se aproximando de infinito e menos infinito, ele vai atenuando mais lentamente. Quando a gente soma um valor, o φ, como eu tinha dito, quando eu somei um valor positivo, o que acontece? Ele desloca para a esquerda, tá? Então aqui ele deslocou 10 graus para a esquerda. Aqui eu desloquei 5 para a direita, né? Então eu subtraí por um valor 5. Então ele desloca o gráfico para a direita. E aqui o que eu fiz? Eu somei um valor 1, tá, no sinc de x. Então o que ele fez? Exatamente o que eu tinha dito. Aqui era 0, o eixo central. O eixo central aqui passou a ser 1. O ponto máximo, que era 1, aqui então o ponto máximo passou a ser 2. E esse é quando a gente multiplica, né, por um valor negativo, por menos 1, o que vai acontecer? Ele vai rotacionar o gráfico em torno do eixo 0. Então essa parte aqui
ele vem para baixo, passa a ser menos 1, e essa parte aqui que é negativa, ela passa para cima. E esse é o gráfico de menos seno cardial. Aqui então, o que eu fiz? Eu peguei todos os casos e juntei. Eu somei 1 no resultado final do seno, né? Então, por exemplo, nós podemos ver que o 0 aqui, ele passou a ser 1. Né? Então, eu somei 1. Eu multipliquei por 2. Então, como eu somei 1, a amplitude deveria ser 2 aqui, ó. Mas como eu multipliquei por 2, a amplitude passou a ser 3. Eu multipliquei o argumento por 2, então ele está se repetindo mais vezes num menor intervalo de tempo. Então, o gráfico ficou mais estreito. E como eu somei 10, um ângulo de 10 de defasagem, eu desloquei o gráfico todo para a esquerda. É isso que eu tinha para falar sobre o seno cardial de x. Muito obrigado.